Boa tarde, terceiro ano lá, Oscar Bros. Fazer aqui a correção da prova do segundo bimestre de matemática, tá? Eu andei recebendo de alguns alunos já a prova, então eu achei melhor fazer um vídeo e colocar aí para vocês todos acompanharem, tá? A primeira questão é uma função do segundo grau, tá, pessoal? A primeira questão, ele nos dá uma função do segundo grau, o x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? E o que acontece? Ele nos dá o valor das duas raízes. Ele nos dá a raiz igual a menos 3 e a raiz igual a 5, né? Nos dá as duas raízes. Pessoal, a raiz, o que ela é? A raiz, uma função do segundo grau, tem duas raízes, né? A função do segundo grau aqui, ó, o expoente 2, né? Ela tem duas raízes. E o que acontece? Toda vez que a gente pegar uma raiz e colocar no x, essa função vai chegar ao valor de zero, né? Por isso que a gente usa toda aquela forma de Bhaskara para achar o valor de x, né? Aí tem x1 e x2, né? Nesse caso ele já nos deu. Então o que a gente pode fazer? Ele está pedindo, na primeira questão, ele pede o quê? Ele pede o valor de b e c. O que é o b e o c? O b e o c, né? O a não tem nada na frente como se fosse 1, né? Então o a é igual a 1. O b nós não temos e o c nós também não sabemos. E aí o que acontece? Nós vamos usar aqui, nós não vamos precisar fazer a forma de Bhaskara toda para achar as raízes, porque essa nós já temos. Nós vamos usar a soma e o produto, né? A soma e o produto das raízes, né? E x1 mais x2, a soma, ela é igual ao quê? Ela é igual a menos b, essa é uma formazinha, uma regra, né? Sobre a. E o produto, deixa eu apagar aqui, ó. E o produto, o que acontece? x1 multiplicado por x2 é igual a c sobre a, né? Essa é outra forma. E o que acontece? Olha lá. E nós já temos o valor de A, né? Ó, o valor de A, né? Que é igual a 1. Então nós só vamos substituir aqui, ó. Nós vamos pegar aqui o nosso menos B. Nós vamos deixar I aberto, nós não sabemos quanto que é. O A é 1, ele já nos deu. Aqui na soma, nós vamos usar essa aqui primeiro da soma, né? Então o que acontece? A gente vai precisar achar um número que, né? Olha só, a soma das duas raízes, nós sabemos que a raiz é menos 3 e 5. Então a soma das duas raízes, menos 3 com mais 5 é 2. Então a soma das raízes é 2. Então nós sabemos que nós precisamos achar um número, né? Nós precisamos achar um número que dividido por 1 dê 2. Qual que é o número dividido por 2? Porque nós estamos usando a fórmula da soma aqui, ó. A fórmula da soma é menos b sobre a. Nós precisamos achar um número que dividido por 1, né, dê 2. Um número dividido por 1, somado com o negativo aqui, dê 2. Qual que é? É o menos 2. Né? Porque menos 2 dividido por 1 dá menos 2. Menos 2 com menos dá 2 positivo. Então o nosso b, aqui, ó, o nosso b aqui, ó, o que é? O nosso b é igual a menos 2. Né? O nosso b é igual a menos 2. Nas nossas respostas lá, eu estou olhando aqui para o computador que eu deixei aberto, as questões, né? As nossas alternativas temos A, B, C e D. A alternativa que tem o menos 2 é a alternativa D e E. Né? Só temos essas duas alternativas. A B e a C não tem o menos 2. Né? Não tem o menos 2. Então, vocês fazendo um vestibular aí, né? Alguma prova aí pro Enem, pro vestibular, pro FUVEST, vocês já, alguma outra prova, vocês já vão eliminando, né? Só ficou mais duas, né? A D e a E. Agora nós vamos para o produto. O produto, nós sabemos que a multiplicação de x1 por x2 é igual a c dividido por a. As raízes é menos 3 e 5, então a multiplicação de menos 3 por 5 vai ficar igual a menos 15. Né? Nós sabemos que o a é 1. Então o que acontece? Nós vamos precisar achar um número, aqui também, né? Que adicionado aqui no lugar do c, né? Nós vamos precisar achar o valor de c aqui adicionado aqui no valor de c, dividido por 1 dá menos 15. E o que é esse número, pessoal? É o próprio menos 15, né? Menos 15 dividido por 1 é menos 15. Então, nós já achamos o valor de C também. O B é menos 2 e o C é igual a menos 15. Então, essa alternativa, que tem a menos 2 e a menos 15, é a alternativa D, na primeira questão, tá? Agora nós vamos para a segunda questão. Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão, pessoal, nós temos uma outra função do segundo grau. 3x ao quadrado menos 10x mais 24. Menos 10x mais 24 é igual a zero. Né?
Na segunda questão, nós temos uma outra equação do segundo grau. E o que ele está pedindo para a gente? Né? Ele está pedindo qual é a soma e o produto, né, dessa equação. Pessoal, é igual à primeira que a gente fez ali. Nós sabemos que a soma das duas raízes ela é dada por essa fórmula aqui. Menos B sobre A. E o produto das raízes, da multiplicação das duas raízes, é dado por essa outra fórmula aqui. C sobre A. E aqui é o nosso A, né? O nosso B e o nosso C. Então é só a gente substituir, né? x1 mais x2, que é igual a menos B dividido por A. O que é o nosso menos B? Nosso B é 10, né? Nosso B é 10. Nosso A é 3. Não esquecendo do sinal negativo da fórmula aqui, tá? Menos com menos é mais. Vamos aqui para baixo. A soma, então, menos com menos é mais. Então nós vamos ficar, a soma das raízes é 10 sobre 3. O produto, né? x1 multiplicado a x2 é dado pela fórmula x sobre c sobre a. O c é o 24 e o a é o 3. Então o produto, 24 dividido por 3 é 8, né? Então a soma é 10 sobre 3, né? E o produto é 8, né? Então a alternativa da número 2, onde nós temos 10 sobre 3 na soma e com o produto nós temos 8, é a alternativa B, né? Alternativa B na segunda questão aí, tá bom, pessoal? Agora vamos para a terceira. Agora vamos para a terceira. Vamos montando um gabarito. Vou fazer isso aqui pra gente, né? Aqui nós vamos... Então vamos lá. Aqui está nosso gabarito, né? A primeira é D, a segunda B. Então vamos lá agora para a nossa terceira. A nossa terceira, ele nos dá uma função do terceiro grau. Esta função, a questão nos dá uma equação do terceiro grau, que é x ao cubo, mais 7x ao quadrado, mais 7x ao quadrado, mais x menos 15 é igual a zero. E aí, o que ele fala? Ele nos dá uma raiz. Né? Nós sabemos que uma equação do terceiro grau é dada pelo expoente 3 e que tem 3 raízes. Lembra que a do segundo tem 2, a do terceiro tem 3. Né? E ele nos dá que uma das raízes é 1. Ele pede para a gente calcular o valor de K, que é esse daqui, e ele pede para a gente achar as outras duas raízes. O que a gente vai fazer? Como ele já nos deu uma raiz, a gente vai substituir 1 pelo x. Né? Que vai ficar 1 ao cubo é 1, 1 aqui no 7x ao quadrado é 7, 1 pelo x é k vezes 1. Aqui nós copiamos o menos 15 igual a 0. Então nós vamos isolar agora o k que multiplica mais 1. Né? Tudo que está... Aqui nós invertemos o sinal. O 15 ficou positivo, menos 7, menos 1. Nós vamos ficar com o k que multiplica 1, que é igual a menos 7. O 1 é mais 7, perdão. Aqui é negativo, negativo, vai ficar menos 8, né? Menos 8 com mais 15, mais 7. O 1, aqui no nosso K, o 1, ele está multiplicando, né? Então ele vai passar dividido. 7 dividido por 1. K é igual a 7. Então nós achamos o valor de K. K é igual a 7. Agora falta achar as outras duas raízes, né? Se nós achamos o valor de K, nós achamos o valor de K. Nós temos uma raiz. O que nós vamos fazer? O método de Biot-Ruffino. Parece o joguinho da velha, é bem simples. Aqui, no quadrante, aqui, na primeira coluna, na segunda linha aqui, o que ele vai vir sempre aqui? É sempre esse método aqui, sempre essa carinha aqui. Parece o joguinho da velha, um pouquinho mais extenso aqui. Estendido. Aqui, no meio, a gente vai colocar aqui a nossa raiz que nós encontramos, né? Nesse caso, a questão nos deu, que é 1. E aqui em cima nós vamos colocar a nossa equação. O que está na frente do x ao cubo é 1. O que está na frente do 7x do x ao quadrado é o 7. O que está na frente do x é o k. O k nós encontramos que é 7. E aqui o menos 15. Né? Então a gente vai fazer o quê? Esse 1, na primeira linha, aqui 1, se encontrar, não contamos com a parte da raiz. Com 1 a gente coloca ele aqui, copia ele aqui, né? Ou desce, ou copia ele aqui.
Aí a gente começa sempre multiplicando aqui pela raiz, sempre no número que a gente encontrar, a gente vai multiplicar pela raiz e somar depois, né? Vamos lá. 1 multiplica 1, que é 1. 7 mais 1, 8. 8 multiplica 1, que é 8. 7 mais 8, 15. 15 multiplica 1, que é 15. Né? Menos 15, com mais 15, 0. O que o método de Birolfini serve pra gente, pessoal? O que ele faz no método de Birolfini? O método de Birolfini, o que acontece? Nós temos aqui uma equação do terceiro grau. Nós temos aqui uma equação do terceiro grau. O método de Birolfini pega essa equação e transforma ela numa equação do segundo grau. Onde nós vamos ficar x ao quadrado mais x, né? Mais o 15, né? O nosso x aqui é 8, né? Que é igual a 0. Olha lá, aqui o nosso 1 não tem nada na frente como se fosse 1. O 8 aqui, ó, no x. E o 15, né? Que é o que? Aqui é o nosso 1, é o nosso A. O nosso B é o nosso 8. E o nosso C é o nosso C é o nosso 15, né? Então o que acontece? O nosso A é 1, o B é o 8 e o 15 é o C. Então a gente transforma ela numa equação do segundo grau. Então o método de Birolfini, quando a gente já encontrou uma raiz, Com essa raiz, a gente consegue transformar a equação do terceiro grau numa equação do segundo grau. E aí o que acontece? Na equação do segundo grau a gente usa a fórmula de Bhaskara e acha as outras duas raízes, né? É bem mais fácil de trabalhar assim. Então, como nós temos aqui que x ao quadrado mais 8x mais 15 é igual a 0, vamos fazer isso daqui agora na função do segundo grau aqui. Na equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, onde nós temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta é igual a b ao quadrado é 64, menos 4 vezes, não tem nada aqui, é 1, né? Vezes 15. Então, delta é igual a 64, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 15, menos 60, né? Então, delta é igual a 4, né? Então, o delta é igual a 4. Agora, nós vamos fazer a etapinha final aqui, onde x é igual a menos b, mais e menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, né? O que é o nosso b? É o nosso 8. Se tivesse negativo aqui, ele iria ficar positivo, que negativo com negativo é positivo, mas ele está positivo, então ele fica negativo. Menos 8, né? Que é a fórmula. X é igual a menos 8. Mais e menos, o nosso delta é 4, né? O nosso delta é 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, já estou fazendo a raiz quadrada de 4. 2 vezes a, o nosso a é 1, então é 2. Então, nós vamos ter x1 e x2, onde aqui tanto faz você fazer primeiro positivo ou negativo ou positivo. Eu vou fazer primeiro positivo. Menos 8 com mais 2. Menos 8 com mais 2 é menos 6. Menos 6 com 2 dividido é menos 3 no nosso x1. O x2, agora eu vou usar o negativo. Menos 8 com menos 2, menos 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Então nós encontramos outras duas raízes, que é menos 3 e menos 5, e encontramos o k. Então, nós tínhamos a primeira raiz que a questão nos deu, nós encontramos então. Nós vamos ter que achar lá a resposta, que tenha menos 3, menos 5 e 7, né? Vamos ver lá qual que é a alternativa. É a alternativa E, né? A alternativa E fala que o nosso K é igual a 7, a alternativa E, né? Ela fala que o nosso K é igual a 7 e fala que as outras raízes são menos 3 e menos 5. Então, a nossa alternativa é E. Então, a nossa terceira é a alternativa E, né? Vamos para a quarta. Nossa quarta. E temos uma função integral, uma equação do terceiro grau, e a nossa quarta também é uma equação do terceiro grau, onde ele dá x ao cubo menos dx ao quadrado menos x mais 3 é igual a 0, né? Aí ele fala, sabendo que suas raízes são números inteiros e que a soma das raízes é 0, né? Ele não dá mais nada, não deu raízes pra gente. Vamos na outra questão que deu uma raiz, a primeira era a raiz 1, né? Ficou fácil pra gente achar o resto. Aqui não dá. Então, a gente vai fazer basicamente igual nós fizemos na outra questão, a questão anterior, na questão 3, né? Só que lá ele nos deu a raiz 3, 1. Aqui nós vamos achar a raiz. Como que você acha a raiz? Você vai achar a raiz aqui de uma equação do terceiro grau. Aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é D.
Nós vamos pegar o último e dividir pelo primeiro, que é o nosso D dividido por A. O nosso D é 3. 3 dividido por A. Não tem nada na frente como se fosse 1. Então, 3 dividido por 1 é 3. Aí o que acontece? Presta bem atenção. A gente vai ter que começar a pegar números que dividam esse 3, que divide 3 por números inteiros. Que número divide 3 por número inteiro? O número 3 por número inteiro. Se a gente pegar o 3 e dividir por 1, ele vai dar 3. Se a gente pegar o 3 e dividir por 3, ele vai dar 1. Né? Então, essas raízes, esses números, 1 e 3, divide o número 3 por número inteiro. Né? Somente essas duas aí. Pegar 1, tá aí fazendo um teste, né? Substituindo pelo x, se der 0, esse 1, ele é raiz. Então, 1 substitui pelo x ao cubo fica 1. 1 substitui aqui fica menos 3. Aqui ele fica menos 1 e aqui a gente copia o 3. Tudo isso dá 0, né? 1 positivo com negativo, 3 negativo, 3 positivo. Então isso dá 0. Então esse 1 que divide o 3 pelo número inteiro, ele é uma raiz. Então 1 é raiz. Então veja bem o que fala na pergunta. Que, sendo que as raízes são números inteiros e que a soma de duas raízes é igual a 0. Então uma raiz a gente já encontrou, né? A soma das raízes é igual a 0. Vamos fazer o quê? A gente pode fazer aqui um método de Bernoulli agora. Novamente, igual no anterior. É bom que vai fixar bem aí, né? A gente achou que a raiz é 1. Uma das raízes é 1. A gente coloca a raiz aqui e copia a função do terceiro grau aqui. Não tem nada na frente do x ao cubo, então é 1. Menos 3. Menos 1, não tem nada aqui na frente do x. E 3. O primeiro a gente copia, não faz nada. 1 multiplica 1 é 1. Menos 3, 1. Menos 2. Menos 2 multiplica 1. Menos 2. Menos 1 com menos 2, menos 3. Menos 3 multiplica 1, menos 3. 3 com menos 3, 0. Agora nós temos uma outra equação do segundo grau, onde A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C é igual a menos 3. Né? Lembra que eu falei para vocês, a gente pega um método de Bernoulli para transformar a equação do terceiro grau na equação do segundo grau, quando a gente já tem uma raiz, né? Porque aí nós vamos encontrar as outras duas raízes, né? Então, raízes, uma é 1. Falta encontrar as outras duas, né? Vamos encontrar de que jeito? Fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes x. X é igual a menos b mais menos raiz quadrada de delta, 2a. B ao quadrado vai ficar 4, menos 4 vezes a vezes c, que vai dar 12. 12 vezes menos 4 vezes a, menos 4. Menos 4 com menos 3 mais 12. Delta é igual a 16. Então x é igual a menos com menos mais e menos, raiz quadrada de 16 é 4. 2 vezes 1 é 2. Então vai ficar x é igual a 2 mais menos 4 sobre 2, né? Aí vocês param aí para fazer direitinho também. Então nós vamos fazer x1 e x2. x1 e x2, né? Onde vamos usar a primeira parte negativa, 2 com 4 é 6, 2 é 3. E na de baixo, usando aqui o 2 com menos 4 é menos 2, o 2 é menos 1. Então nós encontramos as outras duas raízes, que é 3 e menos 1. Observa aqui na questão, ele fala que a soma de duas raízes é igual a 0. A soma de duas raízes é igual a 0. Menos 1 com mais 1 é igual a 0. Então, 1, 3 e menos 1 são as três raízes da nossa função do terceiro grau. Qual que é a alternativa que nós temos? 1, menos 1, 1 e 3, alternativa D de dado. Então, alternativa D de dado, tá? D de dado. Vamos para a quinta questão, tá? Polinômios. A quinta questão, ele nos dá polinômios, né? Ele nos dá 3 polinômios e ele fala para a gente multiplicar A por B e C, somar A e B e subtrair B e C. Só que vamos pegar aqui os polinômios. 3x ao quadrado menos 5x mais 3. 3x ao quadrado menos 5 mais menos 5x mais 3. Esse é o A. Aí o B, que é o x menos 3. E o C, 3x, e o C é 3x ao cubo. 3x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 5x, mais 1. Então, ele pede para a gente multiplicar A por B, ele pede para a gente fazer o quê? É correto afirmar que os graus dos polinômios resultantes de cada uma das operações dos itens 1 ao item 4, respectivamente, são. Ele vai pedir para a gente estar multiplicando e somando, né, e colocando em ordem os maiores polinômios no resultado. Então, ele começa
pedindo para a gente multiplicar A por B, que é 3x ao quadrado menos 5x mais 3, que multiplica x menos 3. 3x aqui a gente multiplica por x, né? Fazendo a distributiva aqui, né? Ele vai ficar 3x, que é a multiplicação aqui, 3x, nós vamos somar, né? Você multiplica a base, você multiplica, que é 3 por 1, e soma os expoentes na multiplicação, né? Não tem nada aqui como se fosse 1, né? Então 3x ao quadrado multiplicado por x é 3x ao cubo. Menos 9x ao quadrado. Agora vamos para cá. Menos 5x aqui vai ficar menos x ao quadrado com mais 15x, né? E aqui nós vamos ter o 3x menos 9. Distribuindo aqui, fazendo essa multiplicação. Essa é a multiplicação de A por B. Então, o nosso primeiro maior expoente é o 3. Né? Então, essa é a multiplicação. Deu aqui 3x ao cubo menos 9x ao quadrado menos x ao quadrado mais 15x mais 3x menos 9. Que a gente chega aqui, a gente pode fazer aqui, ó, quando você tem o expoentes, né, ele é iguais, a gente preserva o expoente e faz aqui a soma, né? Nós vamos ficar com 3x ao cubo menos 9x mais 5x menos 14x ao quadrado mais 15 com 3, 18x menos 9. Né? Então, nós chegamos aqui. Agora nós vamos multiplicar. Ele pede novamente para a gente multiplicar tudo isso daqui por C. E o nosso C, nós multiplicamos A por B, agora pede para multiplicar A por B por C, na segunda, né? Então, nós multiplicamos aqui A por B. E agora multiplicar A por B e por C, né? O nosso C é 3x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 5x, mais 1. Então, nós vamos fazer a distributiva novamente aqui, olha. 1 por 1, né? Onde nós vamos ter que 3x ao cubo multiplicado por 3x ao cubo, nós vamos multiplicar as bases e somar os expoentes, vai ficar com 9x à sexta, né? Vamos lá, fazendo 1 por 1. Aqui vai ficar 6x à quinta. Eu vou apagar aqui para não atrapalhar, vocês já entenderam aqui como fazer a distribuição, né? Então vamos lá. Agora, o 3 aqui por 5, né? Vai ficar menos, carreguei de sinal. E mais 3x ao cubo. Então, nós vamos ter agora o menos, aqui multiplicado, menos, vai ficar negativo. O 14, 14, 28, 30, 42. Né? 14, 14, 28, 30, 42, a quinta. X aqui. Né? Então, aqui nós ficamos 42. Então, aqui na próxima, nós ficamos com 40 negativo com positivo negativo. 14 multiplicado por 3 dá 42, né? X a quinta. Aí somos o expoente. Observa aqui, nós vamos, em momento algum, nós vamos chegar com o expoente maior do que, nessa multiplicação, com o expoente maior do que 6, né? O nosso expoente aqui já está 6. A gente multiplicou agora o segundo aqui, que é 2, pelo 3 aqui, na verdade somou, né? Multiplica mais base, mas somar o expoente ele dá 5. A tendência agora é ele diminuir o expoente, porque 2 com 2 vai dar 4. E aqui vai dar 4 de novo, repete, mas quando o 18 agora voltar para cá, ele vem por 3. Então, nosso maior expoente é 6. Na multiplicação de A por B, ele deu 3. A multiplicação de A por B por C, ele vai dar 6, né? Ele vai dar 6. E agora, como ele não pede para a gente usar a multiplicação de A por B por C, e mais nenhuma outra opção, ele vai pedir o quê? Ele pediu a multiplicação de A por B, a multiplicação de A por B por C, e depois ele pede a adição de A e B, e a subtração de B e C. Então, como ele não pede mais para a gente usar o resultado, a gente não precisa chegar no resultado final de toda essa multiplicação, né? Mas aí para vocês entenderem como que funciona, né? Então, a gente não precisa terminar essa, que vai dar uma função bem grande, então vamos apagar. Aí, ele vai pedir o que agora? Para a gente fazer a adição de A por B. Nós vamos fazer assim, 3x ao quadrado menos 5x mais 3. Vamos fazer a adição pelo B, né? Que é x menos 3. Nós fazemos dessa forminha aqui. Eu prefiro fazer assim. Aí então nós vamos somar aqui. Aqui vai dar 0. Aqui o menos 5 por x vai ficar menos 4x. E o 3x ao quadrado. Então, a adição de A e B, nós temos 3x ao quadrado menos 4. Então, o maior expoente na adição de B e C é 2. Então, aqui, nós chegamos nessa daqui. Né? Ou
Poderia fazer assim também, ó, 3x menos 5x mais 3, aí a adição aqui que é o x menos 3, que vai ficar 3x ao quadrado, menos 5x mais 3, mais com mais é mais, x mais com menos é menos 3. E aí aqui a gente resolve aqui. O menos 5x com x vai ficar menos 4x, o 3 com menos 3 vai dar 0, e 3x ao quadrado. Né? Poderia fazer assim também, tá? Agora ele pede para a gente fazer a subtração de B e C. O B é x na 3, menos 3x na terceira, mais 2x ao quadrado, menos 5 aqui, tá? Menos 5x mais 1. Então, não esquece, eu gosto de quando eu for fazer adição, subtração, a gente também colocar entre parênteses, porque tem regra de sinal, né? Menos com menos é menos, menos com mais é menos, menos com mais é menos, menos com menos é mais, né? Pra gente fazer a regra de sinal. Então, x menos 3, menos com mais, perdão, menos com mais é menos menos com menos é mais. Por enquanto, eu só faço a regra de sinal para a gente não se perder. Menos com mais é menos. Então, vamos lá. Vamos fazer o quê? Vamos jogar tudo para cá primeiro, os de maiores expoentes. 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado. Aí depois veio tx, né? Menos 1 e menos 3, né? Então, aqui, ó, a gente pode fazer o quê? Já percebe, vamos terminar aqui, mas aqui é o maior expoente vai ser 3, né? Ficaria assim, né? E o que tem maior expoente é o 3, né? Então, o maior expoente ali é o 3 na subtração. Então, nós vamos ter que achar a alternativa que tem isso daqui, ó. 3, 6, 2 e 3. Qual que é? 3, 2, 6 e 3. 3, 6, 2 e 3. É a alternativa B de bola. Alternativa B de bola. Então, a quinta é a B de bola. Muito fácil. Bom, agora nós vamos agora fazer a sexta questão, né? A questão número 6, ela nos dá o quê? Que um paralelepípedo reto, cujas dimensões são 2x menos 5, 3x mais 2 e x menos 3. Então nós vamos fazer a desenho do paralelepípedo para vocês não se confundirem. E também não saem multiplicando um pelo outro, né? Porque aí vocês vão calcular o volume, tá? Não vão calcular a área do perímetro. Lembra que a área é base vezes altura, né? Comprimento vezes altura, né? E aí você soma, no caso desse paralelepípedo, depois a gente só somar as áreas, né? A área dos lados, né? Então vamos lá. Aí a gente tem a área total. Então vamos desenhar aqui o nosso paralelepípedo, né? Onde eu vou colocar aqui. Observa que nós temos uma, aí lá atrás outra, duas, depois aqui a terceira e a quarta, a quinta e a sexta faces, né? Então nós vamos, tanto a anterior quanto a posterior são iguais, a superior e a inferior também, e as laterais são as mesmas, né? Então quando a gente multiplicar uma pela outra para calcular cada lado, a gente só multiplica por 2 e já acha as duas, né? E aí depois a gente vai somar todas, né? Então vamos distribuir aqui os valores, 2x menos 5, né? Depois aí nos passa aqui o 3x mais 2, depois o x no menos 3, né? São esses valores que a questão número 6 passou para nós lá. Então vamos lá, a gente vai multiplicar o 2x menos 5 pelo, a gente vai achar aqui a área da anterior, né? Que é a mesma da posterior. Então a gente vai pegar a base e multiplicar pela altura dela, que é o x menos 3. X menos 3. E não esquecer de multiplicar tudo isso por 2, porque são duas iguais, né? Então vamos lá. 2x multiplicado por x, 2x ao quadrado, multiplicado por menos 3, menos 6x. Depois que multiplica o menos 5 por x, menos 5x, depois mais 15, né? Aqui menos com menos é mais. E aí multiplica por 2. Eu vou deixando os valores aqui em cima para depois a gente somar. 4x ao quadrado, menos 12x, né? E menos 12x, já estou fazendo a distribuição. Menos 10x, mais 30, né? Então 4x ao quadrado, menos 22x, mais 30. Então vamos separar aqui, já achamos o valor aqui, né? Já achamos este nosso aqui, ó, vou deixar em vermelho aqui, onde já foi calculado, tá? Vamos calcular aqui nossas laterais agora. Nossa lateral, vou até deixar o mesmo
x menos 3, porque é da altura. Só vamos pegar a base, 3x mais 2. 3x mais 2. Então, o nosso 3x mais 2, vamos distribuir aqui. 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes menos 3, menos 9x, mais 2x menos 6. Tudo isso multiplicado por 2, né? Distribui aqui agora. E depois esse 2 aqui. A gente vai multiplicar porque tem duas laterais. Ó. Essa lateral e essa lateral aqui, né? Aqui o menos 9 com menos 2x vai ficar. Onde tem x a gente pode somar, né? Vai ficar menos 9x com 2x menos 7x. Então aqui vai ficar 2, que multiplica 3x ao quadrado. O menos 7 vira menos 14x, multiplica pelo 2 e o menos 12. Então aqui a gente já deixa vermelhinho que a gente já fez. Então falta onde aqui? Olha lá onde está em azul, que falta aqui. A parte superior e a parte inferior aqui, né? Vamos pegar o 2, a base é a mesma, né? A base é a mesma e agora a base é a mesma e agora a altura está aqui. A nossa altura dele está aqui, né? Se a gente colocar ele aqui para frente, aqui é a nossa altura. 3x mais 2. Onde vai ficar 2, 6x ao quadrado, mais 4x, menos 15x, menos 10. Que vai ficar 2 e multiplica o nosso 6x ao quadrado, menos 9x, menos 10. Que vai ficar 12x ao quadrado, menos 18x, menos 20. Que vai ficar 12x ao quadrado, menos 18x, menos 20. Então a gente vai somar agora a parte de cima, né? É sempre fazendo isso, a distribuição, né? Multiplica aqui, depois multiplica aqui, depois multiplica, chegamos nisso daqui, multiplica por 2, igual eu fiz nas outras laterais, porque nós temos aqui a parte superior e a parte inferior, né? São iguais, parte superior e inferior. As laterais também tem duas, são iguais. E a face anterior e posterior também são iguais, né? Então por isso sempre usando 2 ali, né? A gente tem que fazer duas vezes, ficar, se a gente ganha tempo, fica mais rápido, né? Aqui nós temos 30 com menos 32, menos 2. Aqui é menos 22, eu acho, se eu não coloquei errado, né? Agora esse sinalzinho aqui, eu acho. Menos 22 com menos 18 dá 40, com menos 14, menos 54x. Vou colocar errado, eu acho que era negativo aqui. E aqui 10, 22x ao quadrado. Vamos ver se nós temos esta alternativa aí. 22x, menos 54, 22x ao quadrado, menos 54x, menos 2. Vamos ver. Opa. Será que eu errei alguma coisa? Porque a alternativa que nós temos, eu vou ter que refazer ela. A alternativa que eu tenho aqui é 58x, né? A não ser que na hora de eu passar para cima, eu acabei passando errado ela aqui, né? Provavelmente deve ter sido isso aí, porque aqui era 58x, né? Como aqui nós temos aquela, vamos lá corrigir. 2x, nós pegamos a parte de baixo aqui, onde nós multiplicamos, ficamos com 6x ao quadrado. Depois aqui nós ficamos com 4x, né? Depois a gente multiplica, fica com menos 15x, e depois com menos 10. Aqui vai ficar com 9, 11, aqui é 11, né? Aqui é o problema, aqui é 11, ó. Achei o erro aqui, tá vendo? Aqui, ao invés de eu colocar 11, na hora da subtração aqui, tirar o 4 positivo do 15 negativo, eu coloquei errado aqui, ó. Coloquei o 9, aqui é 11, né? 11x, foi aqui meu erro. Na hora que você multiplica aqui por 11, ele dá 22, não dá 18, né? Então aqui ele dá 22, e aqui em vez de ficar 54x negativo, ele fica 58, né, pessoal? Você vê a falta de atenção, né? Que pode ocorrer aí na hora da pressa aí. E aí o que acontece? Nessa prova é alternativa.
Então você consegue olhar ainda. Mas é uma prova que a gente está fazendo que não é alternativa, né? Que a gente tem que elaborar e colocar uma única questão lá, né? Aí a gente se complica aí, né? Então essa daqui ó, é 22x ao quadrado menos 58x menos 2, que é a alternativa E, tá? É a alternativa E. Na sexta é a alternativa E, tá bom? Vamos lá para nossas próximas questões aí. Alternativa E. 7. No plano de Arc de Gauss, abaixo, estão representadas as imagens de alguns números complexos. A imagem do complexo Z1 multiplicando Z2 corresponde a... Então ele fala Z1 que multiplica Z2, né? Lembrando que é a representação de número complexo pela letra Z aí, né? Aí tem os eixos do imaginário, né? Que é o eixo Y, o eixo real, que é o eixo X, né? Aqui nós temos o eixo X, o Y. O Y é o eixo do imaginário. E aqui o X é o nosso eixo dos reais, tá? Então vamos lá, nós temos aí ele nos dá que o Z1 é a intersecção do eixo real 3 com o imaginário 2. Né? O eixo real 3 com o imaginário 2. Esse é o nosso Z1. O nosso Z2, ele nos dá que é o nosso imaginário 1 e o nosso real menos 2. Opa, menos 2 não. O nosso Z2 é o nosso real. É o nosso real menos 1. O nosso real menos 1, o nosso imaginário 1. Esse é o nosso Z2. O nosso Z3 é o nosso imaginário 7 com o real 3. O imaginário 7 e o nosso real 3. Esse é o nosso Z3. Então apaga aqui. O nosso Z4 é o nosso imaginário, o nosso real menos 5 e o nosso imaginário 1. Esse é o nosso Z4. Aí ele nos pergunta assim, né? Que o nosso Z1 multiplicado pelo Z2 corresponde ao que? Vamos ver. O nosso Z1, né, multiplicado pelo nosso Z2. Que é o nosso Z1 aqui? O nosso Z1, ele completa aqui o nosso imaginário, o nosso real 3, né? O nosso real 3 mais o nosso imaginário, mais o nosso imaginário 2. Mais o nosso imaginário 2, né? Ele multiplica pelo nosso Z2. O nosso Z2, ele está aqui. Ele pega o nosso real menos 1, né? O nosso real menos 1, né? E o nosso imaginário 1. E essa multiplicação. Questão número 7, ele pede para nós um plano, ele fala do plano de Arc de Gauss. Abaixo estão representadas imagens de alguns números complexos, né? E o que ele nos dá aqui? Os eixos. Ele nos dá o eixo Y, que é o imaginário, e o eixo X, que é o real. Né? Ele nos dá isso daqui. Então, vamos voltar aqui. Aí, ele nos dá que o eixo 1 é pelo real 3 e imaginário 2. O eixo 1 é 3 e 2. O Z1. O Z2, ele nos dá que é pelo 1 e 1. O real é menos 1. O Z2, o real é menos 1. E é um positivo, o Z2. O Z3, ele nos dá que é o real 3 e o imaginário 7. Né? Eixo real, o eixo do X, né? E o Z4, ele nos dá que é pelo menos 5, o real, né? E 1 do imaginário. O Z4. Então, agora ele nos pergunta a multiplicação de Z1 por Z2. O que é o Z1? O nosso Z1, né? Aqui, o nosso Z1. Está aqui o nosso Z1. O nosso Z1, ele pega a parte real
que é o 3, mais a parte imaginária, que é o 2. Né? A gente escreve 2i. Multiplicando Z1 por Z2. O Z2, o que é? Aqui é o Z3, aqui é o Z2. E aqui é o Z4. O Z2, ele nos dá a parte real, que está como um negativo, e a parte imaginária está como um positivo. Então, nessa multiplicação, ele está pedindo para nós acharmos o resultado, qual que é, onde vai ser localizado depois. Né? Então, aqui nós temos que fazer o distributivo. 3, distribuímos aqui, 3, 3 aqui, e aqui a parte real e a parte imaginária, né? Fazemos a multiplicação. O 3 pelo menos 1, menos 3. O 3 pelo mais o 1i, vai ficar mais 3, parte imaginária. Aqui o menos 3i. Mas aqui não é a parte imaginária, é a parte real. Aqui o 3 multiplicado por menos 1, menos 3. E o 3 multiplicado por... Desculpa, aqui o 3 multiplicado pelo menos 1, menos 3. O 3 multiplicado pelo 1i vai ficar mais 3i. O 2i multiplicado pelo menos 2, menos 2i. O 2i multiplicado pelo 1i vai ficar mais 2i ao quadrado, né? Certo? Aí aqui nós temos agora o menos 3, mais 3i, o menos 2i mais i, né? E agora aqui nós temos o que? Aqui nós vamos ter que relembrar o que? O i, né? Para quem não lembra, aqui ele fica assim. O i ao expoente 0, o i ao expoente 1, o i elevado à potência 2. O i aqui, quando é elevado ao 0 como qualquer outro número, vai ficar sempre 1. O i elevado a 1, ao expoente 1, vai ser sempre i mesmo, sempre ele mesmo, né? O i ao quadrado, ele vai ser menos 1, né? E aqui está o i ao quadrado, então ele vai ficar aqui menos 1. Né? Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar menos 3 mais i. 2 multiplica menos 1, menos 2, que vai ficar menos 5 mais i. Aonde nós temos o menos 5 mais i, né? O menos 5, na parte real, ele está aqui, ó. E o 1 na parte imaginária, não tem nada na frente, como se fosse 1, olha lá. Então é o Z4. Então isso daqui corresponde ao Z4, né? Ao Z4. A alternativa de ter o Z4 na 7 é a alternativa D. D de dado, tá? Então vamos lá, D de dado. Vamos para 8, para a oitava questão. Então aí ele pede para nós colocarmos real, imaginário. 3 e 3 positivo. Então vamos lá. 1, 2, 3, imaginário. 1, 2, 3, real. A segunda, 5 real e menos 3 imaginário. 1, 2, 3, imaginário. 4, 5 real. Né? O nosso menos 1 e menos 3i. Menos 1 e menos 3i. E agora nós vamos para a última. Menos 3 mais 3i. Menos 3 e mais 3i imaginário. Então, o que forma isso daqui? Né? Então, conseguimos ver que ele forma um paralelograma, né, pessoal? Então, essa daqui é B, tá? Né? Aonde ela forma um paralelograma, tem a opção B. Né? Opção B, paralelograma. Isso, opção B, oitava. Oitava é B. Na nona questão também fala de números complexos. Vamos apagar aqui, nona questão também fala de números complexos. Nona questão, ela fala que a região do plano complexo, indicada na figura, do triângulo ABC, tá certo. Então, como ela nos dá um gráfico todo para a direita, vamos fazer aqui um gráfico todo para a direita. Né? Ela nos dá ali, ela nos dá o plano real máximo até o oitavo, né? 8. E ela nos dá o nosso imaginário até o nono. Então vamos fazer o imaginário de vermelho.
ela nos dá esse gráfico aqui na prova, tá? Cada ponto da região é a imagem de um complexo e foi objeto de uma transformação da figura rachurada para a figura A, né? Então, vamos representar aqui, mostrar para vocês como está essa figura aqui. Ela está representada pelo imaginário 1, né? Onde ela intersecta com o real 1 e 3. E depois ela vai novamente o 2 real para o imaginário 3. Então, essa figura aqui é a figura rachurada, que ele faz os cheio de esquio aqui. Aí vamos para a nossa, ele nos fala, ele nos dá outro objeto, né? É um objeto de transformação, que é a figura A. Né? Que é a figura A, ele nos dá o imaginário 9 com 7 real. Depois ele nos dá o imaginário 7, ele intersecta tanto com 6 quanto 8, né? O imaginário aqui 7, ele intersecta tanto com 6 com 8. 6 e 8. Que ele forma a figura A, que é chamada aqui. Figura A. Não é? Então pode-se afirmar que a representação A é o resultado, né? Então ele nos pede aqui qual que é a transformação, né, da figura que está aqui, riscada, para a figura A, né? O que a gente consegue aqui observar? Nós temos que aqui o nosso eixo Y é o imaginário, né? É o nosso eixo imaginário. Aqui o nosso eixo imaginário. E aqui o X é o nosso eixo real. E aí o que acontece? Se nós temos aqui as intersecções aqui, o 3, né? E o I. Então nós temos o 1 real, nós temos aqui 1 real, mais um imaginário. Nós temos depois o nosso 2 real, mais o nosso 3 imaginário. E nós temos depois o nosso 3 real, o nosso 1 imaginário. O que ele veio aqui para cima e transformou para nós? Ele veio aqui e ele trouxe o 6 real mais o 7 imaginário. Agora ele trouxe o 7 real mais o 9 imaginário. E agora ele trouxe aqui o 8 real mais o 7 imaginário. O que a gente consegue observar aqui? Vamos lá. Na parte imaginária, parece que ele aumentou, ó, de 6 e 6, tá vendo? Olha lá. Aqui era 1, aqui era 3, aqui era 1. Ó, ele aumentou de 6 e 6 para de baixo. Na parte dos reais, ele aumentou de 5 e 5. Ó. Era 1, ele veio para 6. Era 2, ele veio para 7. Era 3, ele veio para 8. Então ele aumentou 1 na parte real e 6 na parte imaginária. Foi essa a transformação, né? 5 mais 6i é a resposta A. A 9 é a alternativa A, tá bom? Então vamos para a alternativa 10 agora. No plano de Young de Gauss, abaixo estão representados os segmentos ZW e ZAW, determinados pelos complexos ZAW e ZAW. Em relação a essas representações, podemos afirmar que a cada ponto do segmento ZW foi igual que a gente fez, é a mesma. Vamos refazer aqui, então. Nós não vamos nem fazer, vamos refazer. Vamos lá. Ele nos dá agora do 3 é sempre do 2. Do 2 ao 3. Né? O real aqui 2. 1 e 2 real imaginário. 1, 2 e 3 imaginário. Né? Imaginário e real. Imaginário é Y e real é X. Então ele nos dá que o Z1 e o Z2, né? Ele está no ponto tanto 1
quanto o 2 e o 3, né? Então vamos lá, 1, 2 e 3. O plano real, ele nos dá o Z1, ele nos dá o Z1 e aqui nos dá o Z2. Né? Então já dá para observar aqui que nós tivemos o plano real, ele manteve aqui o 2, né? Ele só aumentou aqui o 2i aqui no nosso imaginário, né? O imaginário é do y. Aí depois, ele continua do 4 novamente, do eixo real, e ele vai pro eixo, continua, e depois ele aumenta do eixo imaginário, no gráfico aí, do eixo 3 pro eixo 5, né? Do eixo 3 pro eixo 5. Então aqui ele fica assim, ó. 4, o ciclo imaginário, né? Aqui ele tem um outro ponto aqui, ó, que ele vem do nosso aqui ele tem o nosso W1, né? E aqui depois ele vem aqui, ó, o W2. E ele forma essas duas retas para nós aqui, ó, do Z1 ao W1, do Z2 ao W2. E ele pede para ver o que teve aqui de alteração. O que teve de alteração? Ó, fácil de observar, né? Aqui ele continua novamente no que? Aumentou os 2i mais do 4 do eixo real, ele continua a mesma coisa, né? O eixo real, observa que o ZW ele intersecta no Z4 e o W2 ele intersecta no... O W ele intersecta no 4 e o W2 ele intersecta no 4 também. O Z1 ele intersecta no 2 e o Z2 ele intersecta no 2. Só no imaginário que ele aumenta 2 e aqui no imaginário do W ele aumenta 2 também. Né? Então aqui a alteração que ele teve é de 2i. Né? Desta reta para esta reta, ele não teve alteração nos planos, nos eixos reais, só teve alteração no eixo imaginário, só 2i. Né? Então vamos ver aqui. Ó. Você tem a alternativa somando o número imaginário 2i. Então é isso daí. É a alternativa D de dado. Alternativa D de data, tá? Essa daqui, alternativa D de data. Essa é a 11ª que nós vamos fazer agora. Essa é a 10ª. Bom, aqui na próxima ele pede para nós fazermos aqui a multiplicação de A por B, multiplica A, B e subtrai por C, né? Então vamos lá. O nosso A é 2x menos 5 e multiplica o nosso B, que é 4x mais 3. Que vai ficar aqui 8x ao quadrado. Vai ficar 8x ao quadrado mais 6x menos 20x menos 15. Né? Nós temos isso daqui. Que aqui nós vamos ter agora menos 14x, né? Menos 15. Então, nós vamos pegar essa multiplicação e subtrair aqui. Né? Nós temos 8x ao quadrado menos 14x, x menos 15. A multiplicação deu isso subtraindo pelo nosso C. Subtraindo pelo nosso C. 3x ao quadrado menos 10x menos 15. Regrinhas de sinais. Menos com mais. Menos. Menos com menos. Mais. Menos com menos. Mais, certo? 8x ao quadrado com menos 3x ao quadrado, x ao quadrado. Menos 14x com 10x, menos 4x. Zerou os 15. Né? Então essa é a resposta C. A 11 é C. Onze é C, 11 é C, 11 é C. 12. Vamos para 12, dado um triângulo ABC, vértices 3 e 4, 1 e 0, 2 e menos 2. Seguintes transformações, sempre em relação ao triângulo inicial. Horizontal, né? Nós temos aí, ele deu um horizontal de 5 positivo, né? Na vertical 6 positivo. E teve uma combinação aí no movimento horizontal é de menos 4 e no movimento vertical é de menos 5. E aí ele nos deu A, B, C, D e E. Ele montou matrizes aí para nós, né? 3 linhas e 2 colunas, né? As matrizes começam sempre linha e coluna, linha e coluna, linha e coluna. Então montou várias matrizes 3x2 para nós. Tá aqui como horizontal, ele nos dá como horizontal, como vertical e como combinação, né?
Então, se a gente tiver que aqui, na nossa vertical, né? Na nossa horizontal, aqui, ó. Na nossa horizontal, a primeira, ele teve 5 positivo. De 3, ele foi para 8, tá certo, né? Olha aqui, né? Horizontal, ele teve 5. Então, depois de 1, ele vai para 6, tá certo? Na nossa horizontal, depois de 2, ele teria que ir para 7, tá certo? Essa é a horizontal. A vertical, que 2, 0 menos 2, vem na próxima. Ele não mexe, tá? Ele mexe na próxima. Na horizontal ele não mexe, ele mexe na vertical. Na vertical agora aumentou 6. De 2 foi para 8, tá certo? Olha lá, aumentou 6. De 0 foi para 6, tá certo? Aqui era menos 2. Com 6, ficou 4 positivo, tá certo? Então agora na nossa combinação, ele fala que na combinação, essa aqui é a combinação. Ele fala que na combinação, ele perde tanto na horizontal como na vertical, ele perde menos 4 na horizontal, né? No horizonte aqui, e na vertical aqui, tá certo? Né? Então aqui, na nossa horizontal, onde era 3, ele perdeu menos 4, ficou menos 1. Onde era 4, ele vai ter que ficar menos 3, né? Porque perdeu menos 4. Agora ele ficou menos 2, tá certo? Então na vertical agora, onde era menos 5, onde era 2, tirou. Você coloca menos 5, fica menos 3, tá certo? Né? Certo? Aqui, ó, na vertical aí, ó, né? Onde era 0, menos 5, tá certo? Tá certo. Então nós demos uma coincidência. Pegamos logo a primeira, que a e deu certo, né? Então a A deu certo, né? Essa foi logo a primeira. Ó, a primeira que teve aqui a nona, que foi a A também. Então na 12 é a A. É isso daí, ó. Ele nos dá essas tabelinhas, 3 tabelinhas, né? Ele fala o que? Nos dá os vértices, na parte do x e do y, no horizonte é o x, no y é o vertical, e ele fala que aumenta na parte vertical, aumenta 6, né? Na parte vertical, que é a parte de pé, ó, que é a parte do y, ele aumenta 6 positivo em cima de cada item, então vai ter que ficar 8, 6 e 4 positivo. Horizontal fica isso mesmo, 8, 6 e 4 positivo, né? É só ir fazendo aqui a soma. E na horizontal, que é o eixo x, ó, horizontal o eixo x, ele aumenta 5. Então, de 3 fica 8, 6 e 7. Olha lá, 8, 6 e 7. E aí tem a combinação. Que na combinação, tanto horizontal quanto na horizontal, ele perde. Na horizontal, que é o x, ele perde menos 4, né? Então, menos 4 vai ficar menos 1, menos 3 e menos 2, que é isso aqui mesmo. Na combinação, né? Na combinação. E na vertical, né? E na vertical, que ele perde menos 5, ó, a vertical que está aqui, a vertical que está aqui, ó. A vertical e a vertical, que ele perde menos 5, ele fica menos 3, ó. Ele fica menos 5, ele fica menos 7, que é isso aqui, né? Então, a nossa A, tá bom? Vamos para aqui a questão número... a 13ª questão. Aqui nós estamos lá, o expoente ali, a potência ali 2, né? Então vamos lá, isso aqui vai ficar assim, ó. X menos 3/2 multiplicado a x menos 3/2 é igual a 1/4, né? Lembra quando não tem nada no denominador, a gente coloca o número 1, tá? Então, isso multiplica isso, multiplica isso, isso multiplica isso, multiplica isso, né? Lembrando, né? X ao quadrado sobre 1 menos 3x sobre 2 menos 3x, né, sobre 2 mais 9 sobre 4, que é igual a 1/4. Vamos tirar o MMC de toda a equação, depois a gente consegue eliminar o denominador, né? O MMC de 4 é 4, aqui vai ficar 4x ao quadrado menos 6x menos 6x mais 9 é igual a 1. Então aqui nós vamos ficar com 4x ao quadrado menos 2x mais 8 igual a 0, né? Que 1 passa para cá negativo, então ficamos igualando, chegamos numa função aí de segundo grau, né? Chegamos numa função do segundo grau. Vamos ver o que ele pede para nós. Então, um conjunto. Ele pede para a gente achar as raízes. Então é isso mesmo. Vai achar dois resultados, né? Vamos achar as raízes, né? A gente vai ter aqui o nosso A
é igual a 4, o nosso B é igual a menos 12, o nosso C é igual a 8. Então, delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes ABC. Né? B ao quadrado, 144. Menos aqui não tem nada de negativo, então vai ficar menos mesmo. Com 16, né? Ó, eu faço assim, eu vou multiplicar o 4 por 4, vai dar 16. Deus multiplica o 8 por 16, fica maior. Eu gosto de multiplicar já o maior para depois pelo menor. Porque se eu multiplicar 4 por 8, vai dar 16, 32. 4 vezes 2, 64, 128, né? 128. Mais fácil, né? Bem mais fácil. Porque aqui você vai tirar o 12, 16. Que a raiz quadrada de delta é igual a 4. Então delta vai valer 4, né? Então a gente vai ter aqui que x é igual a menos b mais menos 4 sobre 2a, que é o 8. X é igual a menos, quando ele está menos, ele ficou mais agora, 12, mais menos 4 sobre 8. Então a gente vai ter x1 e x2. Se somar primeiro de cima, que vai ficar 2, e o de baixo, que vai ficar 1. Então as raízes é 2 e 1. Ou 1 e 2, então é a letra B, tá? Então a terceira é a letra B, né? Terceira letra B, vamos para a 14ª. A razão da PG é 0,1, né? Deixa eu ler aqui. Então a razão da PG é 0,1, né? E lembrando da forma aqui da PG, né? Onde o A1 multiplica a razão, que é elevada ao n menos 1, né? Essa é a fórmula da PG, né? Da forma geral. Então vamos ler aqui o enunciado aqui, né? O enunciado aqui fala que a razão é 0,1 ao mês, né? Que no primeiro mês, pandemia, ele faturou 6 mil. Quanto ele espera faturar daqui a 4 meses, né? Então, ele fala que aqui ele quer achar o A, o A4, o A1, né? É o 600, a razão é 0,1, o N, que é o 4 menos 1. Então aqui o A4 vai ficar igual a 600, que multiplica 0,1 na 3. 0,1 vezes 0,1 vai dar 1, 0, mais 0, 0, vai dar 1, 0, 0. 1 e 2, 1 e 2, 0. Que multiplica 0,1. Né? Vamos lá. 0,01 que multiplica 0,1. Que dá 1, 0, 0. Mais 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então deu isso aqui multiplicado por 600. Multiplicado por 600. Que deu 6. Né? Então o A4 ele está decrescente. Impressionante. Então ele está tomando prejuízo, né? Então ele está tomando um prejuízo e não tem essa alternativa na nossa progressão geométrica, né? Quando na progressão geométrica fala que quando é de 0 a 1, a razão ela é decrescente, ela deveria estar caindo, né? Ó, isso daqui eu usaria o seguinte. Vamos ver aqui. Ele vai estar multiplicando e vai estar somando, né? É isso que ele vai estar fazendo a cada mês. Ele vai estar multiplicando o 0,1 por 600 e vocês vão estar somando 0,1 depois pelo outro valor. Isso aqui é juros, né? Não é progressão geométrica não, tá? Aqui ele falou que um comerciante e tal, ó. Aí ele fala que um comerciante, então, ele fala que um comerciante, né? Eu usaria isso daqui da seguinte maneira. Também dá pra gente chegar lá. Os juros é igual a capital, né? Para quem não lembra, os juros é igual a capital, né? 1 mais a taxa sobre o período. Só o que acontece? Olha lá. Ele fala o quê? Um comerciante planeja o crescimento de seu negócio após a quarentena. Em progressão geométrica com relação a 1% ao mês. Sabendo que o primeiro mês pós-pandemia ele faturou 600. Quanto ele faturar daqui a 4 meses? O que acontece? No primeiro mês, ele fala 4 meses, mas ele já conta que no primeiro mês ele já faturou 0,1.
Então o M não vai ser 4, ou pode ser 4, mas desde que seja 4 menos o primeiro mês que ele já faturou. O M vai ser 3. O N vai ser 3. O capital é 600, certo? O capital é 600, né? Você poderia até jogar o N4, mas para jogar o N4 ia dar mais trabalho. A gente ia ter que achar os 600 no seu início, antes de ter faturado ali. Então ali os juros ali, ó, ele seria 600, 1 mais a taxa de 0,1 sobre o período 3. Aqui os juros vai dar 600, aqui vai ficar multiplicado por 1,1 elevado ao expoente 3. Vamos lá, multiplicando 1, 1, 1 e 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. 1 mais 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 1 desceu. 1, 2 casinha, 1, 2 casinha, vírgula. 1,21 que multiplica 1,1. 1,1, 1 vezes 2, 2 e 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então isso vai ficar 1, 3, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Que multiplica 600, né? Cuidado, não é 600, tá? É 6 mil aqui. É 6 mil, por isso que está dando 798 para mim. Então, essa questão número 14, se quiser pelos juros, rapidinho você chega lá. Pela progressão geométrica, usou um pouco de... O que ele usou? Um pouco de raciocínio lógico, que você vai estar fazendo por parte, o 0,1 multiplicando pelo 6 mil, e você depois multiplicou 0,1 por 6 mil, você junta o valor que você multiplicou, você junta por 6 mil. Depois você multiplica de novo por 0,1. Faça isso durante 4 vezes. É esse que você vai chegar no resultado. Só que aqui, pelos juros, se você usando aqui juros simples, o capital que ele começou com 6 mil, eu coloquei 3 meses o período que ele fala de 4, porque ele já começa no primeiro mês com faturamento de 0,1, então eu coloquei 3 meses. 1 se soma com 0,1 dá 1,1 ao expoente 3, né? E depois multiplica, que ele vai dar, olha lá, 1,1 elevado ao expoente 3, e multiplica 6 mil, 7.986, 7.986, 7.986 ele está 7.986 letra E, tá? Então a 14ª letra E. Nós temos aqui o nosso eixo do cosseno, né? E o nosso eixo do seno. O nosso eixo do cosseno aqui é esse eixo aqui do horizontal. E aqui o nosso seno vertical, né? O que nós temos? Ele pede aqui para nós calcularmos o nosso seno de 5π sobre 6. Vamos lá. 5π. O π a gente sabe que vale 180. 5 vezes 180 é igual a 6, que divide por 6, 150, né? 150. Aonde nós temos o 150 seno aqui, o 150? Ué, a gente pode pegar aqui pelo nosso seno de 30, né? O nosso seno de 30, ele vale o quê? Ele vale meio, né? Então, se a gente pegar mais 30, 60, mais 30, 120, mais 30, 150, né? E lembrando que ele está no eixo, na parte superior, na parte positiva. Então, ele é meio. Ele é o mesmo aqui do de 30 e continua como meio positivo, né? Então, aqui vai ser meio. Agora, nós vamos para o cosseno de 5π sobre 4 ali. 5 vezes 180, né, é 900. Dividido por 4 dá 225, né? E 225, se a gente for somando 45, umas 45, 90, umas 45, 135, umas 45, 180 e 225. Então, ele é o mesmo do cosseno de 45, né? Cosseno de 45 é raiz de 2π, é raiz de 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Só que acontece, ele está do lado negativo do nosso cosseno, né? Então ele vai ser menos raiz de 2 sobre 2, tá? Aqui ele vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E agora aqui o nosso 3π sobre 2. Então 3π, 3 vezes 180, 540 dividido por 2 dá 270, né? Então ele é aqui, só que ele pede o nosso seno, né? E o nosso seno de 270, ele é menos 1, né? Ele é menos 1. Então aqui é menos 1. E o nosso cosseno de 5π, né? Dividido por 3, que vai dar 300. Ele pede o nosso cosseno. O nosso cosseno, a gente pode pegar em múltiplos aqui, ó. 60, né? Mais o 60, 120, mais 60, 180. 240 e 300. O nosso cosseno de 60 é meio, né? E está no eixo positivo. Então vai ser meio positivo aqui, do nosso cosseno. Então nós vamos procurar aí a alternativa, que tem essa opção aqui, ó, meio, né? Menos, agora raiz de 2 negativo, raiz de 2 sobre 2.
né? Menos o 1 e o meio, né? Esta aqui é a alternativa correta aqui, tá? Se eu não me engano aí, é a alternativa D, né? É a alternativa D. Que nós temos essas 4 opções aqui. Alternativa D de dado, né? Numa urna estão 9 bolas numeradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma bola é retirada ao acaso. Todas têm igual possibilidade de serem escolhidas. A possibilidade dessa bola ter um número ímpar é... Pô, isso aqui é bem fácil, né? A gente usa que embaixo é sempre um número universal, a quantidade geral, né? É 9, é de 1 a 9, né? Nós temos de 1 a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Aí ele fala que qual a possibilidade de retirar o número bolas ímpar, número ímpar, né? Aí a gente sabe por quê? O 1 é ímpar, o 3 é ímpar, o 5 é ímpar, o 7 é ímpar e o 9 é ímpar. 1, 2, 3, 4, 5. Né? O numerador é a quantidade, né, das possibilidades. E o universal geral quantas? Né, de 1 a 9, nós estamos no denominador. Então a razão de 5 para 9 aí, tá? Pra gente conseguir tirar aí uma bola de número ímpar, tem 5 para 9, tem a letra E. Letra E, tá?